Olá pessoas, como é que a gente tá hoje? Espero que vocês estejam bem, porque eu tô bem na medida do possível. Por quê? Que eu vou contar aqui. Lembro quando eu gravei essa primeira vez, o áudio deu muito problema, deu muito trabalho pra tentar recuperar, e mesmo assim eu não consegui, então eu tive que desistir e mandar o áudio pro lixo. Fiquei quase umas 2 horas falando e, como eu falei, eu tive que descartar. Porém, o que aconteceu? Estou alone in the house, estou sozinho em casa. E aconteceu uma situação que, assim, meu primo, ele ficou vendo vídeo terrorizando, né? E ele falou sobre algum jogo que eu não tô lembrado agora, que ele falou que ficou com muito medo, então ele teve que esperar minha tia sair pra poder ele também sair, só que ele tava com medo de ficar lá sozinho na casa, e por conta disso ele ficou aqui um pouco. E eu falei, olha a camisa que eu tô usando a camisa do Stranger Things. O que a gente aprendeu com Coraline e Stranger Things? Que mesmo com medo, a gente tem que encarar e seguir. Aí ele falou exatamente. Aí ele foi lá pra casa, que ele devia fazer o que tinha que fazer. Depois ele foi e saiu e trancou o portão. E aí eu fiquei sozinho em casa. Nesse instante, aí eu ainda tô, né? E acabou que apareceu pra mim na ETL um tweet falando assim, do perfil Portal do Medo. Olha que nome sugestivamente fofo. Conte uma experiência, botou em caps lock, sobrenatural, e fechou o caps lock, sua ou de alguém que você conhece. Minha tem um monte, a gente ficaria 40 horas falando das minhas. Porém, a que eu gravei no dia era de pessoas que eu conheço, né, parentes e tudo, que contou o seguinte: meus pais, eles trabalhavam na mesma empresa, só que eles chegaram em épocas diferentes. Meu pai chegou num ano, minha mãe chegou em outro, e eles não trabalhavam no mesmo local. E tudo acontece na empresa que a minha mãe trabalhou, que não era a mesma do meu pai, tipo, assim, era a mesma empresa, só que era em lojas diferentes. Na época eu não revelei muitos detalhes e tudo, mas aqui eu já vou soltar, que era um supermercado, né? E por que isso é útil e interessante? Porque tudo acontece por conta do terreno. Parece ter uma história de terror de verdade, de filmes, essas coisas, mas infelizmente ou felizmente é real. Por quê? Antes daquele supermercado ser construído, ele é um terreno baldio, né, como qualquer outro terreno que a gente conheça. Só que o grande detalhe desse negócio é que sempre tem aquela coisa, né? Tipo, antes desse lugar ser construído, era um cemitério, tananã. E a gente sabe que geralmente esses casos são mentiras, só que nesse caso é verdade, porque não era qualquer cemitério, era o cemitério do crime. Já começamos bem o bagulho. E a gente já sabe como é que funciona isso, né? Os caras pegam você, eles investigam, entre aspas, o seu caso, te julgam, e ali seu corpo vai descansar pelo resto da eternidade. Então, né, dá pra imaginar todos os métodos de, entre aspas, justiça que eles fazem pra depois deixarem o corpo ali, né? Então tem muita coisa, tem muita carga naquela bagaça. Ok, acharam que era uma boa ideia construir um supermercado ali, né? Ok. Passou-se o tempo, como eu falei, minha mãe foi trabalhar lá e tal, e ela não sabia ainda dessa história, né? Porém, ela, assim como eu, felizmente ou infelizmente, é médium. Então ela teve uma certa noção de que rolava alguma coisa ali. Porque diferente de mim, que eu quase não vejo, porém eu sinto muito, é péssimo. Eu sempre senti alguma presença e quando eu ver não tem ninguém, é horrível, entendeu? É horrível de verdade. Mas o caso dela é pior porque ela vê. Então ela via muita coisa lá. E quando eu falo muita coisa mesmo. Tanto que uma vez ela tava saindo de lá, né? A loja ainda tava aberta, tudo, só que já tinha acabado o turno dela, então ela tava indo embora com a colega. Quando ela virou, uma sombra acenou pras duas, de dentro da loja. E aí ela, sabe, o bagulho trancou com força e elas saíram correndo de lá. E eu fiquei, cara, se fosse eu naquela situação, eu pegaria o celular e ia filmar e depois ia sair correndo, momentos. E por meio daquilo ali, ela já ficou com aquilo na cabeça, já encasquetou, tipo, pra eu saber o que tá acontecendo. Foi aí que contaram pra ela sobre coisas que aconteceram lá, e justamente isso que eu contei, que antes era um cemitério, né? E o que acontece? Tem os guardas noturnos e tudo mais, e também quando meu pai foi pra lá também, aconteceu coisas também por lá, aconteceu justamente com ele. Mas, por exemplo, tinha um guarda noturno que ele tava de boas, né, com os colegas dele lá, E aí acho que tava tendo reforma, alguma coisa assim. E aí um dos funcionários
teve que ir lá pros fundos, né? Tipo, pra fazer não sei o quê. E nisso, ele meio que... acho que ouviu chamarem ele, alguma coisa assim. É que minha memória tá meio zoada nessa parte. Só que quando ele foi ver, não tinha ninguém. Então o cara que cascou o pé dali e foi-se, entendeu? Tá louco? Não vou ficar aqui nesse lugar doido, não vou. E o que acontecia lá também? Coisa voando, coisa sendo jogada, sabe? Né? Alguém te chamando, não tem ninguém, essas paradas esquisitas. Com o meu pai, aconteceu o seguinte. Ele tava nos armários, né? Tudo tranquilo. E, tipo, tem monitoramento. Então, o que ele tava falando é verdade porque o cara da câmera também viu. E aí ele tava lá tranquilo, acho que ele tava guardando as coisas dele, até que ele ouviu a porta fechar. Nisso que ele ouviu a porta fechar, ele até pensou, tipo, alguém entrou, saiu. Só que quando ele olhou ao redor, ele tava sozinho. Então ele pensou, ok, alguém saiu. Só que depois, ele percebeu que ninguém tinha saído, assim como ninguém tinha entrado. Aí ele já, ficou com um pouco de medo, só que ele não é de demonstrar muitas dessas coisas. Então ele só saiu e comentou com o cara da câmera. E o cara da câmera falou, olha, não tinha ninguém lá mesmo não. Entendeu? Era só você que tava ali. Aí criou-se um clima terrível, né? E aí tinha um guardinha que ficava por lá, que ele assim, o cara ficava sozinho lá, velho. E ele fazia o auê que ele queria, ele dançava, ele cantava, ele realmente aproveitava horrores. E se acontecia alguma coisa, ele tava pouco se lixando. Só que é aquilo, não era porque ele tava pouco se lixando que, tipo, não acontecia, mas outras pessoas que viam e tudo mais, ficavam, tipo, com medo, sabe? Clientes, pessoas que trabalhavam lá. Tanto que teve a vez que teve um balão que estourou sozinho. E tipo, tava pessoas lá, sabe? Tipo, a loja tava aberta, tudo. Os clientes estavam lá, estourou sozinho o balão. Teve também um negócio que eu até falei, tipo, cara, que sabe, tipo, pelo amor de Deus, é muito aleatório. Que a caneta tava no bolso de um funcionário. E a caneta simplesmente levantou e, pô, foi pro chão. Tipo, não foi uma coisa de tipo, caiu, não. Levantou no ar e pá, foi jogada no chão. E isso assim, com outras pessoas ao redor vendo a cena, entendeu? Então eram coisas que você ficava assim, meu Deus do céu. E eu pensei em visitar aquele lugar, entendeu? Visitar por visitar. Até hoje eu não fiz. Mas ficou aquilo na minha cabeça, né? Tipo, cacetada, deve ser um clima maravilhoso trabalhar lá, né? Tipo, meu Deus do céu. E teve também, como eu falei, desse carro de sombra, né, que a mãe viu, outras pessoas também viram, entendeu? Só que aquilo não tem só naquele lugar, não tem só, né, nos horários de pico ou os horários mais à noite. Era em qualquer horário que acontecia os negócios, entendeu? Era em qualquer horário. E o negócio piora porque a minha mãe, como falei, ela vê as coisas, só que ela vê desde criança. Então, o sexto sentido pra ela é um verdadeiro filme de terror, porque é como relembrar da infância que ela teve, né? Então, assim, ela já viu muita coisa. Ela já passou muita coisa. E recentemente, gente, eu juro pra vocês, eu não pensei que isso fosse acontecer comigo, mas isso aconteceu. Por quê? Olha só, eu falei que não ia contar os negócios meus, mas eu vou ter que contar porque, falando do que aconteceu com a minha mãe, eu tive que contar do meu tempo porque aconteceu a mesma coisa. Quando minha mãe tinha acabado de me pôr no mundo, né? Tinha um aninho por aí, 1999. Ela viu um fulano passando na rua, né? Rua esta que eu namoro, tudo. Só que na época a gente morava na casa de baixo. E ela viu um cara passando ali. E ele foi pra passar por esse portão, se não me engano, dessa casa que a gente tinha. Só que ao invés de ele abrir o portão, ele nem falou com ela, só passou direto. Ele atravessou o portão. Aí naquela hora o bagulho trancou, tipo, o que é isso, tá ligado? Tipo, o que foi isso? E aí depois informaram pra ela que esse fulano que ela viu tinha morrido. E aí criou-se um clima terrível, né? Tipo, meu Deus do céu. E aí o que aconteceu? Foi domingo que isso aconteceu, né? Eu tô gravando isso aqui uma quarta-feira. Eu tava voltando com a minha amiga, a gente tinha ido deixar 2 amigos no ponto, cada um num ponto diferente. E tava de noite, né? Meu único medo naquele momento era de ser assaltado. Entendeu? O único medo palpável e plausível. Só que criou-se um clima terrível, por quê? Quando a gente tava perto de voltar pra casa, numa rua que a gente sempre ia pra escola e voltava também. Então é um caminho assim que a gente conhecia de cabo a rabo. Era um caminho super tranquilo e pertinho de casa. Tem uma casa que ela tem tipo uma grade, só que assim, você consegue ver o restante da calçada, entendeu? Tipo, tem ali as grades e tudo, mas não dá pra ver.
Aí eu vi que tinha uma pessoa ali. Eu vi que era uma pessoa, parecia ser um homem pela estatura e pelo tipo do corpo ali. E se fosse algum conhecido eu iria cumprimentar, se não fosse eu só iria ignorar, como sempre, normal. Porém, essa pessoa, bota-se entre aspas, ela entrou. Só que aquilo, tem um portão ali, né, do lado ali. Essa pessoa, bota-se entre aspas mais uma vez, ela não abriu o portão, ela passou direto. E eu quase comentei com a minha amiga que eu tinha visto aquilo, só que eu me contive e eu não falei. Mas ficou aquele negócio porque do lado que eu tava, que isso aconteceu, era justamente do meu lado da calçada. Então eu fiquei com muito medo que eu teria que passar por aquele portão, sabe? Felizmente nada aconteceu, mas ficou aquele clima meio pesado de tipo, meu Deus do céu. Tanto que quando eu tava pra atravessar a rua pra minha casa, tava pertinho ali, uns 2 minutinhos de caminhada, eu estava quase voando correndo com medo do que tinha acontecido, entendeu? Mas felizmente nada mais aconteceu. Só que não é a primeira vez que esse tipo de coisa acontece. Não é a primeira vez que isso acontece, ainda mais na minha região. Conheci pessoas que também passaram por coisas bizarras desse tipo. Só que comigo o bagulho sempre é mais complicado, sempre mais complexo, entendeu? E eu ainda inventei de ver ontem, na terça-feira, o filme Fale Comigo, que é sobre entidades e coisas desse gênero. Eu sempre casco a mão, né, sobre. E teve uma vez... alguma coisa caiu. Eu acho que deu pra ouvir. Só que eu não me mexi o suficiente pra derrubar alguma coisa. E como tem muita bagunça aqui do meu lado esquerdo aqui, fica difícil de eu saber o que foi que caiu. Mas caiu alguma coisa. Mas vamos prosseguir. Vamos prosseguir aqui. Porque é aquilo, sempre que eu vou contar um negócio, acontece uma coisa. E também vai ser meio complicado de eu conseguir puxar o hack, porque eu não vou ter força. E pode ser que a televisão acabe caindo também. É complicado, mas vamos lá. Vamos continuar aqui a fofoca. Uma vez, com essa mesma amiga que contei o relato de agora, isso faz anos que aconteceu, mas foi algo que sempre ficou na minha cabeça porque eu tentei entender o que era e não consegui outra mais explicação realmente. Tava eu e meus amigos lá, acho que eu até cheguei a contar aqui, eu contei uma outra plataforma, não me lembro. E... te amo, chuchu. Meu gato ali atrás, né, o Simbinha. Eu simplesmente tava lá com meus amigos, né, bebendo tudo, e eles estavam meio que conversando e brincando, só que tava escuro, mas não o suficiente pra não ver a sala e o corredor, que né, a gente tava na sala, e o corredor que ficava atrás da sala. E aí, né, quando eu bebo, eu não fico com a visão turva. Tem isso em mente, tá? Eu não fico com a visão turva. No máximo, eu fico tonto o suficiente pra não conseguir me mexer muito bem e ter controle sobre o meu corpo. Mas minha visão e meu cérebro estão intactos. É uma coisa maravilhosa, né? O que aconteceu? Eu virei pra direção do corredor, porque eu senti que eu tinha alguma coisa ali. Como eu falei, sempre sinto alguma coisa e quando eu vejo não tem nada. Dessa vez tinha. E no topo do... como é que é o nome daquele negócio, gente? Que é tipo... ai, gente, como é que chama esse negócio? Que fica a porta, só que o que sustenta a porta. Nesse negócio que sustenta a porta, tava alguma coisa no topo dela. À direita. Era vermelho. Só que ele tava muito embaçado. E como se estivesse naquele blur de efeito de foto, sabe? Quando tá em movimento. E eu olhei aquilo e fiquei assim, eu tô vendo isso mesmo? Ou será que é alucinação da minha cabeça? E fiquei naquilo, né, pensando. E ele ficou olhando pra onde a gente tava. A gente era um grupo de 6 a 7 pessoas, no máximo 8. E ele tava segurando, né, nessa parte, assim, lateral da porta. E com a cabeça ali dentro olhando. E quando eu virei pra contar pra alguém que eu virei de novo, ele tinha sumido. Aí eu fiquei... que foi isso? Sabe? E foi algo que ficou no fundo da minha mente, só que eu nunca soube uma explicação pra isso e ficava naquela dúvida do que tava rolando. Outra coisa que sempre rolava era que eu sempre via sombras, essas mesmas sombras brincavam muito comigo quando eu era criança, quando eu era bebezão, né? E quando eu cresci, essas sombras resolveram brincar de novo, me caguei de medo, mas veio aí e teve até um período, parecia até a cena do filme Ghost, né, no final, quando levam o assassino do policial, tentaram me levar embora também. Só que eles não conseguiram, porque eu consegui interromper
E foi até meio bizarro quando isso aconteceu, momentos. E eu ficava naquela dúvida de o que eram essas coisas. E eu tinha visto vários relatos falando sobre isso. A mãe também, como eu falei, viu vários desses. Ela chegou a ver de cores diferentes. Todo mundo vê sempre essas sombras pretas. Ela viu verde e, se eu não me engano, vermelha. Entendeu? Nunca soube dizer o que significavam essas duas respectivas cores. E eu queria ir atrás quando era petititi, quando era neném. Hoje em dia eu prefiro fugir dessas coisas, fingir que não estão ali. Porém, como falei, sempre estiveram ali por perto e eu sempre acabei vendo. Pois muito que bem. Aconteceu que eu descobri o que eram essas coisas, né, por meio de estudos e tudo, que, segundo a espiritualidade, né, espírita mesmo, fala que são, vamos dizer assim, pessoas que se foram, mas que por alguma razão não quiseram desapegar daqui, entendeu? Ficaram aqui por alguma coisa, seja algum vício, alguma questão de posse, alguma coisa desse gênero. E é aquilo, né? Quando eu me liguei disso, eu falei, caramba, cara, caramba. Isso também quando, né, também rolam coisas muito violentas também, acabam ficando aqui, segundo, como eu falei, o espiritismo espírita ali. E aí eu fiquei naquilo, tipo, cacetada, cara. Isso me fez pensar muito, né? Porque se uma legião quis me levar embora, é porque eu estou cercado dos meus Smiling Critters, né? Dos meus amiguinhos maravilhosos. Rindo de desespero. Mas ok, isso não voltou a acontecer, felizmente, né? E também não cheguei a ver de novo. Agradeço por isso. Mas no período em que eu vi, rapaz, não foi legal, viu? Foi bem desconfortável. Porque sempre dava aquela sensação de desconforto, não apenas de ser observado, mas de ter algo querendo fazer algo com você, que você não sabe o que é, mas não é uma coisa boa. E quando você vê, tcharam, uma sombrinha bem bonitinha, te encarando. É sobre. Mas tudo bem. Aí, o que aconteceu? Um belíssimo dia, né, eu fui na casa de vovó ainda era viva nessa época. E aí, eu percebia que sempre que eu chegava no quarto, eu sentia uma coisa. E era uma coisa muito ruim, que me fazia automaticamente querer ir embora o quanto antes. E eu não entendia por quê. Lembra que eu falei do meu primo? Então, gente, vovó já faleceu, já faz uns aninhos. E esse medo dele não é infundado, porque o que eu senti, ele não chegou a saber. Ele também tá sentindo, entendeu? Então não é algo que é da minha cabeça, definitivamente não era. E saber que isso não foi embora só torna tudo ainda mais assustador, pensando aqui, mas tudo bem. Pois bem, teve essa presença, como eu falei pra vocês. E o que eu decidi fazer? Eu cometi uma burrada, parece ser coisa de filme de terror. Eu decidi encarar, tipo, não, essa casa aqui não é sua, essa casa pertence à minha família, você vai ter que meter o pé o quanto antes. Eu vou ficar aqui porque eu quero ir, ponto. Aquela sensação terrível de cair fora daí imediatamente. E eu vou permanecer aqui. Pra que eu fiz isso, né? Deu um tour pela casa pra mostrar que a casa era minha e tudo. Na hora que eu voltei pra casa, o que estava lá veio pra cá. E quem foi o principal alvo dessa coisinha que eu não faço ideia do que era? Eu. Cara, eu fiquei tão atormentado durante dias por conta desse negócio, mas tanto, que ficou uma situação insustentável, que eu só falei, ok, tá bom, acabou, não dá mais, eu aceito a derrota. E aí, seguimos, entre aspas, em paz, que agora ele vai estar só infernizando meu primo. É sobre, só que é aquela questão, meu primo não consegue ficar lá por muito tempo, então ele mete o pé, né, no caso ele não consegue ficar sozinho, porque realmente é compreensível a situação dele. E aí, fica-se aquele clima terrível. O que poderia ser, eu não sei. Tenho minhas suspeitas? Tenho, só que eu não tenho como dar essa certeza absoluta, porque se eu fosse falar, tipo, é tal, meu amor, aqui foi um bairro violentíssimo nos anos 80, 90. O que aconteceu de sanguinolência aqui não tá escrito, então não dá pra eu soltar um veredito de absolutamente nada. Então, o que quer que seja, tá enchendo o saco como se aquele lugar fosse dele, sendo que não é, entendeu? E aí você pensa que, caramba, né? O que a gente faz sobre isso? Como eu disse, o que eu posso fazer é ignorar. Entendeu? É ignorar, é só o que eu posso fazer. Mas não tem outra coisa que eu possa fazer, entendeu?
Mas lição aprendida, eu não me meto mais no que tá ali, né? Porque tem muito jovem que, ai, porque eu quero desafiar sobrenatural, eu quero aprontar e blá blá blá, que nem o filme Fale Comigo. E no final acaba pegando pra si uma dor de cabeça que não precisava, que nem eu fiz, entendeu? Até pior, né? Então acaba sendo só uma parada desnecessária. Só que eu fico pensando como é que seria se eu trabalhasse num lugar assim, né? Tipo, como é que seria? Eu já pensei em aprofundar mais essa mediunidade que eu nasci tendo, entendeu? Mas preguiças, né? Um dia, quem sabe, eu faça isso, porque provavelmente vai ter toda aquela questão de que provavelmente quando eu aprofundar essa habilidade que eu já tenho, vão querer me encher mais ainda o saco, mais do que já estão. Então, não sei se eu teria saco pra isso, mas detalhes, faz parte da vida. Aí você pensa, como eu falei, que só tem esses relatos esquisitos. Não, cara, tem relato da família inteira neste exato terreno, no terreno vizinho. Tipo, quando eu era bebê, eu me tava vendo ratinho, olha que momentos. E aí ela falou que eu tava muito elétrico, tava no colo dela, e eu tava de frente pra ela, só que olhando pra trás dela. E eu pulava e ria na barriga dela, e ela tipo, meu Deus, por que você tá brincando tanto, toda elétrica? Lembre-se, era noite, tá? Tenha isso em mente. Quando ela resolveu virar, tinha a coluna, que tinha a janela e tinha a porta. Naquela coluna tinha uma sombra, brincando de cadê o bebê, achou, se escondendo na coluna e aparecendo na porta. Minha mãe trancou o boga daquele jeito, me segurou com uma força descomunal e teve que passar por aquele negócio, porque era a única porta que tinha, e saiu correndo de lá até a casa de vovó, né? Como eu falei, era viva ainda, eu tinha um aninho de idade, 2000 provavelmente, ou 2001. E aí, ela esperou meu pai chegar em casa pra poder voltar pra aquela casa. Mas assim, como eu falei, houveram outras situações naquele mesmo lugar, como eu falei, das 3 sombras que saíram da porta da frente e foram para o banheiro, entendeu? O triozinho que era a verde, a preta e a vermelha. E a verde, se não me engano, era uma pequenininha que parecia uma bolotinha saltitante. E eu fiquei querendo ir atrás daquela bolotinha saltitante até o banheiro. Só que aí pegou pelo pé, tipo, tu não vai, e me segurou ali. E ela viu tudo pelo reflexo da cama, que tinha uma mini esfera em cima da cama ali, tinha uma cúpula dourada que dava pra ver, né? Como se fosse um espelhozinho. E por ali que ela viu. Cara, foi muito filme de terror, velho. Meu Deus do céu. E era aquilo, como eu disse, aquelas coisas sempre brincaram comigo quando eu era bebê. E ela via isso rolando. Tanto que eu sei porque ela me contou, né? E ela falou que eram essas sombras brincavam comigo e também luzes também brincavam comigo, né? Sombras, tipo, brancas e mais iluminadas. Por que nunca me façam essa pergunta? Porque eu nunca vou saber responder. Mas é sobre, entendeu? Eu sou o protagonista dessa novela. Né? Momentos. E dá medo, dá muito medo, sabe? Dá muito medo. Ainda mais quando é algo que você não entende. Né? Que foi o meu caso durante toda a minha vida. Mas depois você não tem como você se acostumar, na verdade, né? Mas você consegue conviver com isso, né? E também teve momentos bem intensos em que eu tava deitado na cama e aí alguma coisa assoviou no meu ouvido, tava todo mundo dormindo. E desde aquele dia eu passei a cobrir minha orelha antes de dormir, porque só não tava confiar, entendeu? Porque, pelo amor de Deus, teve outra vez que meu melhor amigo tinha acabado de falecer e eu tava ainda naquele período de aceitar o que tinha rolado e tudo. E quando eu virei pro lado, eu tava até meio grogue de sono, eu vi uma sombra agachado de cara pra mim, entendeu? Tipo, bem ali, tete a tete. E eu só, tipo, ai, dane-se, virei de costas e fui dormir. Entendeu? Assim, momentos, cara, momentos. Então é sobre, sabe? É realmente sobre. Tenho algo a dizer? Definitivamente não tenho. Tem também a questão de Sete Além, que há quem diga que é ficção, há quem diga que não seja. No meu caso, eu fui pra um lugar semelhante, né? Eu acho que até já cheguei a contar aqui, ou talvez até o mesmo, não sei dizer o certo, mas eu acredito que seja assim o mesmo, antes de saber sobre aquele lugar. Então, quando eu soube daquele lugar, eu fiquei em pânico, tipo, mas que bela porcaria, entendeu? Não quero voltar pra lá nem tão cedo, entendeu? Definitivamente não, porque era muito nojento. Tipo, eu não vi coisas muito macabras, ainda bem, só que só de lembrar daquela gosma verde que parecia abacate com vômito, com textura de bosta, mole.
descendo pelas tubulações, torneira e chuveiro, definitivamente me fizeram não querer ir pra lá de novo. E eu agradeço todos os dias por isso não acontecer. Porque se acontecer de novo, eu não vou aguentar. Aí é sobre. E tem também a questão de eu ver o futuro, também que veio algo também junto comigo, né? E é porque aí eu descobri que é porque também herdei disso de mamãe, que também tem uma tia, que no caso é minha tia-avó, que também via coisas. Então assim, é uma coisa que eu herdei por parte de mãe. E vovô é neto, pelo que eu tenho uma noção, de indígenas. E ele também vê essas coisas, só que felizmente ele faz banhos de limpeza, pelo que eu fiquei sabendo, né, essas coisas todas. Então eu tenho essa carga de ambos os lados. Meu pai não vê, mas a minha mãe vê, e eu automaticamente estou neste balaio lindo, maravilhoso. Quando eu soube disso bem recentemente, eu fiquei assim, tá explicado. Tá explicado porque eu sou protagonista, né, vamos dizer assim, que pelo amor de Deus. Ai, não é legal, gente, não é legal. Não queira isso pra você, não queira isso na vida de vocês, porque não é legal. Porém, por tal entretanto, eu vi aqui um tweet que me lembrou sobre isso, que explicou sobre isso, que eu falei, eu vou ler depois, só que se eu vou ler no off, eu vou ficar com boca da mão de tanto medo. Tem gente falando de futebol aqui também, tipo, isso que foi muito sobrenatural e blá 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 blá. Só que até de uma conta que eu sigo, não sei se eu vou poder falar o arroba ou não, mas é da Natalina. Eu adorei o nome, até usa o icon de um dos personagens de The Boys. Mas então eu estarei lendo pra vocês, porque é uma parada que eu fiquei assim, pensando sobre aqui. Que justamente foi por meio disso que me fez também querer falar sobre, porque essa pessoa falou que viu o Hatman e o Hooded Figure. O que são esses dois? São as sombras que eu falei, só que um usa chapéu e o outro usa como se fosse um manto grandão. Eu cheguei a ver sempre a mesma sombra. Não era de chapéu, era sempre esse de manto e um que parecia ter cabelo curtinho. Como se fosse, sabe quando você tem cabelo liso e ele fica molhado? Era tipo isso, era sempre essa mesma sombra. Agora que eu paro pra pensar, de todas as vezes que eu vi, era sempre essa mesma sombra com esse cabelo assim curtinho, liso, molhado. Não faço ideia de quem seja, tem mais ou menos a minha estatura um pouco mais alto, pelo que eu consigo ter uma noção, porque sempre que eu vi, tava agachado, e quando apareceu pra mim em sonho, tinha a mesma altura que eu, uma diferença no máximo de 1 a 2 centímetros. Não faço ideia de quem possa ser, sabe? Eu só não faço ideia. Mas vamos seguir aqui. Eu já vi esse homem de chapéu, disse Natalina. Ele estava exatamente assim, né? Como o do chapéu e do manto, usando um casacão com gola alta, que nem a imagem. E isso não foi influenciado por nenhuma história ou imagem, que é algo que eu entendo, pois na época eu não tinha acesso à internet, e boa parte das coisas que aconteceram comigo quando eu era criança era porque eu não tive acesso também à internet. Só fui ter acesso à internet lá pra 2010, que era bem precário ainda, e depois melhor mesmo lá pra 2012, entendeu? Então 2011, 2012, por aí. Então foi um período, entendeu? Foi um período. E como eu pensei, tipo, vai parar de acontecer essas coisas estranhas. Não, só aumentou. Só fui descobrir sobre o povo das sombras cerca de 5 anos depois. Caramba, eu fui saber, pra vocês terem uma noção desse povo das sombras, como eu falei, foi muito recentemente. Cara, eu tenho 24 anos. Eu só fui saber disso aos 22. Isso é muito recente, entendeu? Porque antes era só um grande mistério, outras pessoas também viam essas coisas, passavam por essas coisas, e eu não fazia ideia, até que quando eu descobri, eu até fiz questão de contar para a vovó. Fui com 2 amigas para um centro espírita em uma comunidade vizinha daqui, é interior também. Aqui no caso eu moro na capital, né? E eu penso bastante sobre, porque aqui onde eu moro tem muita água e tem represa, tem rios subterrâneos, então assim, aqui é o lar das águas, né? E eu sou uma pessoa que tem muito medo de água, né? Tenho talassofobia desde que eu era criança, então uma delícia, né, de viver aqui. No meio da palestra, era tipo uma palestra, não sei explicar, um senhorzinho levantou e falou que alguém no local estava muito apegado a um parente que se foi, não estava deixando o espírito descansar em paz. Se fosse por esse negócio, caramba, né? Eu devo ter feito muita gente ter ficado aqui, porque eu era muito apegado a pessoas e animais que faleceram.
exceto a minha avó, que assim, ela tava sofrendo muito em vida, então eu só, sabe, quando ela se foi um alívio pra mim que ela ia parar de sofrer. Claro, senti saudade, obviamente, mas era aquilo, ela enfim vai ter paz, coisa que ela não pôde ter em vida. Então pra mim isso foi mais tranquilo, mas o restante, meus amores, meia-noite conta um segredo. Isso me lembra também uma outra situação que eu nunca vou saber dizer se foi uma alucinação, se foi qualquer outra coisa, que eu lembro que eu tinha ficado sabendo que um idol que eu gostava muito tinha falecido. E justamente nesse dia eu tive a impressão de ter visto ele na minha cozinha, tipo, sabe? Foi uma coisa muito louca. E aí eu lembro que eu sorri com aquilo, né? Tipo, uau. Mas depois se foi, né? E aí ficou por isso mesmo. Só como eu falei, eu nunca vou saber dizer se foi impressão minha ou se aquilo realmente rolou. Mas eu lembro perfeitamente do dia e da situação. E sabe o que eu fiquei sabendo? Que o meu gato, ele também vê coisas. Olha que coisa mais linda, né? Mais cheia de graça. Também te amo, né? Que bocão lindo, mano. Toda vez que ele boceja eu dou um elogio pra ele. Por quê? Porque assim, isso me faz pensar na verdade, porque às vezes ele fica bem protetor comigo, né? Até mais do que o Pança quando era vivo. Momentos. Mas vamos seguir aqui pra fofoca. Eu já vi esse homem de chapéu. Ele estava exatamente assim, usando um casacão com gola alta. Ah tá, eu tô olhando a parte de novo aqui, perdão, gente. É que eu esqueci de rolar a página, de descer aqui o negócio. Quando anoiteceu, a gente foi sair pra beber, na verdade. Elas foram, eu só fiquei olhando assim. Ela botou um emoji, tipo cara de pastel. Sabe quando você não tá sorrindo, mas só fica com os olhos abertos e... poker face, sabe? Aquela cara meio de bosta. bem isso assim. Aí uma menina amiga de uma das minhas amigas chegou onde a gente tava e nós duas começamos a conversar. Quando deu uns 20 minutos, ela pediu pra eu fazer companhia pra ela chegar até em casa, porque ela tinha muito medo de boi, jumento, etc. Aqui tem tanto bicho que sai andando na rua. É boi, é jumento, é jegue, é cavalo. Justamente uma das vezes que eu tava bebaço, no meio da neblina, parecendo um Silent Hill, tinha um cavalo no meio da rua. Então assim, eu quase tomei um coice, entendeu? Ou talvez eu não iria levar, mas eu não sei, porque não dava pra arriscar, porque eu tive que passar pela bunda do bicho, entendeu? Porque ele estava bem no final da calçada, entendeu? Então eu teria que passar por um certo caminho. Ainda tive que proteger meu amigo que tava com medo daquele cavalo, e eu também tava com medo, mas, né, era aquilo. Então, momentos, gente. Se eu fosse contar como é que foi minha juventude, rapaz, eu continuei vivo por sorte ou por uma grande proteção divina, porque, rapaz, coragem, viu? Muitos acontecimentos. Contando aqui. Aí eu fui, e foi uns 20 minutos caminhando e conversando. A casa dela ficava do lado de um cercado gigantesco cheio de mato. Pensando sobre... porque quando eu vi a minha casa, né, no outro lugar, que parecia ser Sete Além, mas é sobre simplificar no ar, que era essa mesma casa, tá? Só que ao invés de ter as casas ao redor, era mato alto. E a única iluminação ficava do lado de fora, que agora realmente tá com uma luz super forte, que a gente trocou a lâmpada. Então ela ilumina muito, mesmo se tiver só ela ligada, ela ilumina todo o restante dos cômodos, praticamente. Só que no caso, a desse lugar era uma luz bem amarela, né? Amarela magenta. E, como eu falei, tudo mato ao redor e era pura escuridão, entendeu? Então assim, não era um lugar muito confortável, até parecia que eu tava no meio da roça. Só que isso ao mesmo tempo também me lembra da casa na roça dos meus avós, né? Que moram lá no Nordeste. Pensando sobre... que eu só fui saber dessa casa melhor quando meu pai foi viajar pra lá, que aí eu vi a casa, entendeu? Então, pensando pensamentos. Então agora eu fico pensando, será que eu vi a minha própria casa ou será que eu vi a casa deles pensando que era a minha casa? Nunca saberemos, mas vamos voltar. E foi uns 20 minutos caminhando, tarará, ok. Quando a gente chegou lá, deu uma sensação muito ruim e a minha consciência estava falando o tempo todo pra ir embora de lá e voltar pra onde as minhas amigas estavam. Era aquilo que eu falei de quando eu fui na casa de vovó, cheguei no quarto e deu essa sensação. E sabe onde mais aconteciam coisas sobrenaturais? Justamente nesse cômodo que nem eu e nem meu primo conseguimos ficar à vontade. Porque quando minha mãe era mais nova, ela dormia lá e tudo, ela passou por muitas coisas, ela viu muitas coisas, entendeu? Então, era justamente naquele cômodo.
pensando sobre, porque aquele cômodo é colado nesse aqui que eu tô agora. Momentos, vamos lá. Aí eu falei mais ou menos isso. Abre aspas aqui. Nossa, preciso ir embora. Tenho que ir pra onde as minhas amigas, onde as meninas estão, senão elas vão embora sem mim. Fecha aspas. Eu acho que eu ouvi uma tosse, mas acho que foi no vizinho, porque às vezes o vento entrega sons também, né? O vento é maravilhoso. Ela insistiu pra caramba, e eu falei que já tava tarde e que eu tinha que ir embora. Aí ela lançou a seguinte bomba. Já tô preparando aqui. Meu gato até ficou de costas porque ele está bravo comigo. Abre aspas. Tá cedo ainda, por favor, não vai. Não, eu passei acho que é a tarde triste por causa do meu irmão. Fecha aspas. Tô tentando pensar, mas já tô tendo uma noção, porque aqui tudo que eu leio, consumo, eu acabo teorizando. Já tenho uma certa noção do que pode estar rolando, mas vamos esperar. Aí eu perguntei o que aconteceu com o irmão dela. Aí ela falou, abre aspas, o meu irmão morreu há 3 anos afogado no rio. Ai, caramba, ai, rapaz, tá maluco? Deu um arrupio aqui, bicho. Tá maluco, tô sentindo um frio louco aqui. Nossa, tá louco, velho, calma, respira. Pera, calma. Que lembra que eu falei daquilo, né? Que eu vi o né, de cabelo molhado e tudo. E agora a gente, quando resolvi ler o negócio é desse jeito, né? Respira. Nossa, mas realmente deu frio, mano, tá maluco. E não tá frio aqui, tá tudo fechado, né? Mas tudo bem. Ele aparece todos os dias pra mim, vestido todo de preto e com um chapéu preto. Fecha aspas. Ok, eu tenho muitas perguntas agora. Eu não queria ter perguntas, mas agora eu tenho. E eu tenho medo de saber a resposta. Mas vamos continuar aqui. Depois dessa, me veio imediatamente o aviso do senhorzinho. Então falei, você tem que deixar seu irmão seguir o caminho dele. Se você ficar apegada, ele não vai conseguir fazer isso e vocês dois vão sofrer. Rapaz, pensando sobre, entendeu? Pensando sobre. Então, mas como é que, tipo, ok, nesse caso aqui que a gente tá vendo, era o irmão dela, né? A gente sabe. Eu lembro de todas as pessoas que eu conheci na minha vida, porque eu memorizo rostos, é uma coisa assim normal pra mim. Não, só não memorizo nomes. Só que não tem ninguém que eu conheci que tenha mais ou menos a minha altura, que tenha ido para o outro plano, que possa ter passado por algo assim, entendeu? A única pessoa, como eu falei, que eu conheci já se foi, seguiu e tudo, e não lembro em nada o que eu vejo. E também vejo isso antes dela ter, né, falecido tudo. Dela também era uma pessoa que via essas coisas, então a gente trocava essas conversas bastante sobre esse tipo de situação. Eu não faço ideia. Eu genuinamente não faço ideia. Claro que teve também um youtuber médium, né, que eu acompanho. Ele nasceu no mesmo ano que minha mãe. Então, assim, momentos, né, parece que pessoas nascidas desse ano veem coisas, aparentemente, porque a irmã também do Edu, do Diva Depressão, nasceu, ou é do mesmo dia e mês da minha mãe, e também vê essas coisas, então parece que é desse meio, né, desse povo especificamente, né, impressionante. E ele falava daqui, né, por exemplo, você tem vício em álcool, então, e também outra espírita falou, que é a Marcia Sensitiva, que falou também que se você tem um vício, automaticamente aqueles que se foram, que tinham aquele vício, vão grudar em você pra sentir aquilo de novo. E se eu fosse falar sobre isso, meia-noite eu conto no segredo, porque, rapaz, eu tenho muitas manias, eu tenho certos vícios também, que não é à toa que eu tenho, né, meus smiling critters, vamos dizer assim. Mas vamos seguir. Depois que falei isso, uma espécie de calma e tranquilidade tomaram conta de mim. O medo tinha ido embora. Fiquei mais um pouco e comecei a conversar com ela na porta da casa e sentei um pouco com ela na entrada. Depois de um tempinho me despedi e fui voltar pra festa. E isso me lembrou, eu não recebi o apelido de Banshee à toa, que sempre que eu sinto uma paz repentinamente muito grande, alguém vai partir. Cara, todas as vezes que eu senti isso, realmente rolou depois. Uma vez eu tava andando na rua, eu senti isso. Outra vez eu tava em casa, eu senti isso. Recentemente, também senti isso. E aí, né, houve também uma perda recentemente. Eu soube ontem, no momento que eu tô gravando isso aqui. Me pegou muito, sabe? Só que também eu já tinha recebido em sonho que isso iria acontecer. Então foi uma parada assim bem, sabe, carambola, rapaz. Então, infelizmente, eu sou aquela pessoa que sempre vai saber quando alguma coisa vai acontecer. É como se eu estivesse vivendo constantemente premonição, né? Não é legal.
E eu resolvi fazer vídeos sobre a saga, né? Momentos. Mas vamos lá. Vamos seguir. Eu olhei pra trás pra ver se ela tinha entrado. E tinha uma figura toda de preto com um chapéu de preto de costas pra mim, andando na direção oposta. Tipo como se estivesse indo embora, entrando dentro do pasto, no cercado perto da casa dela. Corri o mais rápido que eu pude, embora o homem de chapéu não estivesse me perseguindo. Caramba, cara. Creepy pra cacete. Cheguei lá, as meninas já tinham ido embora. Rapaz, agora até rupiei aqui. Então fui pra casa da amiga que me chamou. No outro dia não comentei nada com ninguém e vivi normalmente. Se isso não tivesse acontecido comigo, nunca que eu ia acreditar. Também já teve uma época que eu acordava gritando frequentemente, mas com certeza não era nada sobrenatural, só terror noturno. E eu nunca cheguei a ter paralisia do sono, né? Isso é uma coisa que eu só fui saber que existe por outras pessoas, mas eu necessariamente nunca cheguei a ter, e espero também não ter, tipo... E olha que eu já dormi de barriga pra cima, tá? Mas não rolou, tipo, eu já dormi de barriga pra cima, com a barriga cheia, barriga vazia, nada. Até quando eu tava cachaçado. No máximo eu tive... Toda vez que eu fico bêbado, eu tenho os piores e vívidos pesadelos possíveis. Teve um que eu acordei chorando. Eu bebi recentemente, mas eu não tive nenhum pesadelo, felizmente. E foi um pesadelo tão pesado e tão ruim que eu não quero contar. As poucas pessoas que sabem sobre isso sabem o quanto foi pesado, sabem o quanto foi horrível, e eu não quero ter que falar sobre ele, porque é a coisa mais macabra que você pode imaginar na sua vida, que é muito horror gráfico. Tipo, eu não cheguei a ver acontecendo, eu só ouvia os gritos, os choros, e eu não gosto nem de lembrar que eu tive esse pesadelo, mas ele infelizmente tá gravado na minha memória como uma das piores coisas que eu já passei, né? Em questão de sonhos. E olha que eu tive muitos pesadelos, mas aquele ali é insuperável, né? Mas é sobre, né? Provavelmente depois que eu terminar isso aqui, eu vou querer entender pra que tentar solucionar esse problema. Provavelmente, só que eu não vou conseguir achar respostas. Por quê? Porque isso não vai rolar, cara. Só não vou conseguir ter resposta nenhuma, a não ser que talvez eu vá em algum centro espírita ou coisa do gênero. Rindo de desespero, cara. Só que também já fazem anos que isso aconteceu, né? E apareceu aqui um relato que lembrou algo que também aconteceu com meu pai e comigo também, que eu estava aqui em casa, que, né, Misades falou: um espírito já tocou no meu coração e eu senti um formato de mão no meu peito e dei um grito tão forte. No meu caso, como eu falei, tinha aquela sombra, eu tava agachada bem onde eu estou sentado agora, só que estava atrás. E aí, quando eu resolvi virar, eu tava sentindo aquela sensação muito presente. Quando eu virei lá, estava o negócio. E ele me atravessou. Nisso que ele me atravessou, eu senti uma dor no peito. Só que eu não consegui gritar. Eu só abaixei e fiquei ali, estático, tentando lidar com o que tinha acabado de acontecer. E eu tava ouvindo Me Gustas Tu, tava vendo, na verdade, o MV de Me Gustas Tu do G-Friend. Desde então, eu não consegui mais ouvir aquela música e ver aquele clipe, mesmo sendo meu favorito, por conta desse ocorrido que aconteceu às mais ou menos umas 3 da madrugada. E indo desse, né, Miss Hades, quando eu tinha 13 anos, existia um espírito que imitava as vozes das minhas irmãs e minha mãe, e toda hora ficava me chamando e eu respondia. Até bater na porta, ele batia. Cara, isso também já rolou comigo mais de uma vez, só como eu falei também, rolou com meu pai. E, né, o Eduardo Cerato falou: espírito que chama a voz do desconhecido sempre ouvi como voz do além. Meu pai e minha mãe falavam pra não responder. Também me falaram isso. E eu falei pra meu pai quando meu pai decidiu responder. Aí ela contou aqui maiores detalhes sobre isso, né? Que aqui, por exemplo, ela falou aqui, né? Eu deduzi que fosse ela, né? Misades. Eu tinha 13 anos e respondia porque na minha cabeça era mesmo a minha mãe ou irmãs me gritando. Eu comecei a desconfiar depois da terceira vez porque ia perguntar pra elas o porquê de tanto me chamar e elas falavam que não fizeram nada. Aí me deu medo. Isso durou 1 ano e meio. Quando eu tinha 14 anos aconteceu um episódio que me fez pedir pra não sentir mais nada. Aí pediram pra contar e contou. Porque tudo começou a ficar mais frequente. Eu mudei de estado, esses espíritos vieram junto e eu senti um medo constante. Me observavam tomando banho, ficavam pegando em mim, e foi nesse dia que eu tava no quintal da minha casa, no escuro, pegando algumas roupas, que eu senti a voz do velho bem atrás do meu ouvido. Um sussurro assustador e eu senti a presença do mal. Era uma coisa maligna que gostava de zombar de mim. Eu chorei de medo e aí saí gritando feito doida. Eu não lembro direito porque já faz 10 anos, mas fiquei mentalizando pra não sentir mais nada e foi embora tudo. Até as ideias batem um pouco
algumas coisas que aconteceram, porque até os meus 13 para 14 anos aconteciam coisas bizarras. Deu um tempo, quando foi lá pra 2017, voltou a acontecer. E depois deu-se um tempo de novo. Então às vezes rola isso, e não sei por que dá esse tempo longo, sabe? Essa pausa, esse hiatus, e depois voltar de novo, eu não sei dizer. Mas isso também já aconteceu, inclusive ainda acontece. Só que no caso assim, como eu falei, a primeira vez que aconteceu, eu era criança, eu tinha 7 anos, lembro isso perfeitamente. Eu tava no quintal sozinho, minha mãe tava aqui dentro. E aí, eu ouvi, gente, juro pra vocês, eu tava sozinho no quintal. O quintal é enorme, né? Era enorme, ainda é. E eu ouvi, e dá pra ver perfeitamente o quintal inteiro, mesmo que você esteja de costas, uma voz masculina do meu lado, me chamando. Cara, pra que eu saí correndo pra dentro, contei pra mim o que aconteceu, ela mandou eu rezar, tá. Passaram-se anos. Eu já com meus 20 anos, meu pai tava aqui, eu também tava aqui, minha mãe também tava. Ele ouviu chamarem na porta. E o que ele respondeu? Entra. Nisso que ele falou, entra, ninguém entrou. Só que a mãe falou assim, o que você tá falando? Não tem ninguém chamando não. Aí ele falou assim, foi a minha cunhada, né, minha tia, que chamou. Não, ninguém chamou. E aí eu falei pra ele, olha, nunca responda, nunca fala pra alguém entrar se você tá ouvindo chamando e você não vê ninguém, entendeu? Só que é um costume, porque geralmente quando batem assim na porta, tem alguém ali, a gente vê, a gente sabe, e a gente fala pra pessoa entrar, pra poder falar, olha, a porta tá aberta, tanana. Só que aí, meus amores, como eu falei, não tinha ninguém e tava de noite. Então imagina o caos, imagina o clima terrível. E como eu falei, isso não acontece porque a gente tá aqui de boa, de repente a gente ouve alguém chamando a gente. Por experiência dessas coisas que aconteceram, o que eu faço? Ao invés de eu responder a pessoa, ou que me chamou, pausa dramática, porque eu pensei que tinha alguma coisa que não tem nada, tipo lá fora no quintal. E aí, o que eu faço? Eu vou até a pessoa e pergunto, o que você estava me chamando, o que você quer? E sempre acontece aquela resposta, eu não te chamei, eu não tava falando nada. Fica aquela sensação de paranoia, mas aí a gente volta a fazer o que eu tava fazendo. Aconteceu isso com a minha mãe, que ela falou tipo, você me chamou. Aí eu falo, mas eu não tava te chamando, não tava falando nada. Ou então, o mesmo também com meu pai. Então, isso ainda tá rolando. Esses dias mesmo aconteceu isso. E fica aquela coisa, entendeu? Aquele mistério, aquela coisa. E a gente nem sabe o que tá rolando. Mas a gente segue a nossa vida. Teve também aquela vez que minha mãe tava deitada, ela olhou pra cima, na cabeceira da cama antiga, que já trocamos a cama, e ela viu uma coisa pálida, parecendo até um Jeff the Killer, vamos dizer assim, encarando ela. Ela ficou em pânico, tudo, ela foi rezar, e aí aquilo desapareceu. Mas ficou aquela dúvida, tipo, o que era aquilo, por que aquilo apareceu, sabe? Momentos, cara, momentos. E teve outra vez que a gente tava todo mundo aqui também no quarto, e pura e simplesmente, o ventilador que tava na cozinha em cima da secadora, que assim, do meu lado onde eu tô, tem uma televisão. Na parede atrás da TV, tem uma secadora que tem um ventilador. Ninguém encostou nesse ventilador, meu amigo. Ninguém. Ele simplesmente caiu sozinho. Como se alguém tivesse derrubado ele. Ele não tava na beirada, ele tava na exata posição de sempre. Ele não tinha nenhum risco de cair. Não tinha vento porque tava tudo fechado. Ele simplesmente caiu, entendeu? E as coisas se intensificaram quando meus pais começaram a trabalhar nesse supermercado específico, entendeu? Então, também teve este caos, teve essa coisa louca, entendeu? Isso durou durante anos, porque eles ficaram lá por um bom tempo. E as coisas sobrenaturais só aconteceram com meu pai quando ele trabalhava na empresa, quando ele foi pra essa loja que minha mãe também tava. Aí, teve isso, como eu falei, do ventilador. Teve também uma outra vez, nessa época quando eu gravava pro TikTok, que eu tava aqui, exatamente onde eu tô agora, gravando meu PC e tudo mais. Alguém chegou. Aí, eu vi o portão aqui, então eu tenho certeza que alguém chegou. O que aconteceu? Eu fui pra cozinha, né, que é logo aqui do lado e tudo. E nisso, eu tinha desligado a televisão. E eu sabia que eu tinha desligado a televisão, porque eu sempre verifico as coisas antes, tá? Porque, né, por precaução, como eu sou uma pessoa muito desastrada e tudo, e até meio esquecido, eu preciso sempre constar que, tipo, tá tudo certo, não. Ok. Quando eu fui pra cozinha, eu ouvi a televisão ligando. E não é aquela coisa, tipo, você apertou e aí desligou e ligou de novo, que às vezes pode acontecer. Não. Eu tinha desligado, deu um tempo e ela ligou sozinha de novo. Meu gato não tinha como fazer isso porque ele estava na cama. Então para ele ir até lá, ele teria que ter pulado até ali e eu teria ouvido para ligar aquilo. Isso não aconteceu, tá?
Voltei, desliguei, voltei pra cozinha. Pensei, vai ligar de novo. Só que não aconteceu. E ficou nisso. E ficou-se aquele mistério, né? Só que agora eu não tenho certeza se isso voltou a acontecer de novo depois, que eu já tinha feito isso, ou se não aconteceu de novo. Mas eu sei que essa situação já aconteceu 2 vezes. Então, pelo menos na primeira vez que rolou, eu tenho certeza absoluta. Da segunda eu já fico na certa dúvida. Mas teve uma vez que eu acordei e a TV já tava ligada. Entendeu? A TV tava ali, pleníssima. E eu fiquei tipo, o quê? E eu até jurava que alguém tinha entrado e ligado a televisão, só que a porta tava trancada. Eu pensei que fosse meu gato. Só que depois do que aconteceu na cozinha, eu tenho minhas dúvidas se foi realmente meu gato que ligou e tudo. Então assim, são muitos acontecimentos, entendeu? Isso quando meu avô não via, né, na época que ele era vivo, supostamente a minha tia passando e xingando ele, sendo que, cara, ela tava no trabalho, ela tava na escola, tava em outros lugares e ele jurava que ela tava aqui, ou que ela tava passando na rua, sendo que, sabe, tipo, não, velho, eu não tava. Então ele pegava muito no pé dela por causa disso, porque ele jurava da cabeça dele que tava rolando uma coisa, dela tá, né, falando uma coisa, ela ter passado tudo, sendo que ela não tá fazendo nada disso. Então ele atormentou ela até ele jogar no Vasco, entendeu? Ele não era uma pessoa muito boa, na verdade ele era uma péssima pessoa, mais detalhes. Então ficou-se aquele clima terrível. E é aquilo, né, cara? É sobre. Fica aquele clima terrível, como eu falei? Fica, mas há o que a gente possa fazer? Não. E eu ainda assim insisto em ver filmes de terror. Teve uma vez que eu fui assistir, até botei no vídeo contando sobre aquele vídeo do Evil Dead. Era o Evil Dead Rise até. Que no momento que apareceu uma cena específica, se não me engano, a cena da possessão, o Pança, na época que era vivo, ele ficou na minha frente e permaneceu. Ele só saiu depois que aquela cena acabou. Eu cheguei a tirar foto e botei no vídeo. Pois muito que bem. Recentemente, ontem, eu fui assistir o filme, né, Fale Comigo. Que eu tenho muitas questões sobre esse filme, entendeu? Que pelo amor de Deus. Mas vamos seguir aqui. O que acontece? Falou ali, né? Tipo, tava rolando o filme, né? Foram falando sobre a mão, foram falando sobre o que tava acontecendo, tava rolando todo o caos. Quando começou uma cena específica, não vou saber dizer qual, porque dessa vez eu não tirei foto. O meu gato, o Simba, ele ficou na minha frente, que nem o Pança tinha ficado com a só que dessa vez o Simba ficou de lado. Só que ele ficou na minha frente como se fosse uma barreirazinha, enquanto tava passando o filme. Só que não foi só em uma cena específica e ele caiu fora, não, ele ficou o filme inteiro. Depois que o filme acabou, aí sim que ele saiu. E isso ficou na minha cabeça, alugou um apartamento, um condomínio na minha cabeça, entendeu? Porque eu tenho muitos pensamentos sobre. Tem muitas perguntas também, né? É sobre, ainda pretendo ver outro filme de terror, que nesse caso é da Tailândia, se eu não me engano. E filmes asiáticos de terror são maravilhosos, são muito bem feitos, ainda mais quando é sobrenatural, porque os estadunidenses estão muito sendo aquela pegada religiosa, assim, puramente católica, que não dá mais medo, é só mais do mesmo, então fica aquela coisa meio chata e saturada. Mas tudo bem. E como eu falei, aquilo alugou um triplex na minha cabeça. E também recentemente, rolou lá, acho que foi em Santa Catarina, um trio de adolescentes idiotas foram no cemitério e invadiram uma cova e tiraram um corpo de lá de dentro pra filmar e botar nas redes sociais. Ai, que raiva, cara. As pessoas perderam respeito pelos mortos em todos os sentidos possíveis e imagináveis, tudo por engajamento e atenção, né? E eu lembro que, né, esse youtuber que eu assisto falou sobre justamente não ir pra cemitérios sem necessidade, porque você pode acabar trazendo de lá o que tá ali, né? E, né, eu acho que eu já fiz isso também, né? Eu fui inconsequente, que quando o vovô faleceu, quando eu saí de lá, eu limpei os pés, bem tiradozinho por cima. Eu não cheguei a limpar realmente os pés, lavar meu sapato. Eu só entrei direto em casa. Então fica-se aquele clima gostoso de terrível mais uma vez. Porque mesmo sabendo disso que ele tinha falado, eu desobedeci e fiz isso, né? Aconteceu algo depois, muitas coisas. Nossa, o que rolou não tá escrito. Mas é sobre, né? Mas também eu tava tão pistola com o que tava rolando, sabe? Porque realmente rolou um desrespeito ali durante o velório que eu, sabe? Pelo amor de Deus, entendeu? Pelo amor de Deus. Mas pequenos grandes detalhes.
E eu soube que tem uma coisa, né, de pessoas jogarem cemitério no terreno dos outros pra dar mau agouro. Eu achei isso de uma sacanagem. E chegaram a fazer isso aqui, entendeu? Pra nossa família, né? Jogaram coisa de cemitério no nosso telhado. Eu fiquei tão em choque com isso. Tipo, cara, pra quê? Sabe, pra quê? Não tem necessidade, gente. Não tem necessidade. Mas tudo bem, né? Pessoas são meio bizarras assim mesmo. E eu amo ler relatos do Reddit. Eu amo contar relatos do Reddit para editar depois. É uma luta, né? Que só eu sei. E meu PC também, porque o PC, como eu falei, é um PCzinho da Xuxa. Mas tudo bem. Ainda assim, eu me divirto contando sobre. Só que, né? Nem sempre tem tanta view, mais detalhes. O importante é manter o engajamento. Ai, mas agora vamos voltar para os vídeos normais. Porque esse aqui já deu em torno de 1 hora no momento que eu tô gravando isso aqui, sabe? 57 minutos. Era pra ser uma coisinha rápida, 15 minutos. E no final durou tudo isso. Mas é isso que eu posso dizer. Por favor, tome cuidado, tá? Eu vou provavelmente abordar melhor sobre desrespeito aos mortos e coisas relacionadas ao sobrenatural e tudo mais no vídeo do Fale Comigo, provavelmente, porque tem muita coisa que a gente pode falar ali. Mas por hora é isso. Besitos, se cuidem e toma um banho de sal grosso, ou se benze, sabe? Faz alguma coisa pra te proteger, porque provavelmente depois que eu te contei, talvez você tenha uma semana pesadinha de alguém te visitando. Tchauzinho!